Obrigado, pessoal, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Espero que vocês tenham curtido aí ontem o Happy Hour. E hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto bem legal, que é desbravando o futuro com Go e containers, uma inspiração e inovação do Vale do Silício. E eu vou focar aqui muito num assunto que eu acredito que é a força motriz aí que faz com que tudo aconteça lá no Vale e que eu acho que pode acontecer aqui também no nosso país. Bom, antes de falar um pouco sobre esse assunto, eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Roberto Gandolfo Rachioca, eu sou fundador e CTO da Nextron Energia. E antes da Nextron Energia, eu fundei a M-Shield, que é uma plataforma de antifraude, e trabalhei muito tempo no Docker, desde o comecinho lá da Docker, quando tinha menos de 20 pessoas. E fiquei até chegar a quase 1.000 pessoas lá, então foi uma trajetória bacana. Minha formação, eu sou formado em computação, comecei na Unesp, depois acabei tendo que me mudar para o Mackenzie, porque eu decidi fazer administração junto com computação. Então foram 2 cursos aí de graduação, e ao longo desse tempo eu vou falar um pouquinho da minha trajetória aí. E o que me move, né? Eu acho que antes de falar da trajetória, é o que move a gente a fazer o que a gente faz todos os dias. Então, no meu caso, eu sou muito apaixonado por desafios. Eu gosto de contextos dinâmicos e criar coisas que contribuem para as pessoas de forma significativa. Então, lá no comecinho, quando eu tinha 14 anos, eu já comecei a hackear e instalar o Linux lá na época. Eu comecei com Red Hat, aí depois fui para o Slackware, e aí comecei a aprender a programar em C++, enfim. Quando eu fui fazer o Nesp, com 17 anos, sabia um pouquinho de Assembly e C++. Então, assim, acho que isso sempre fez parte de mim. E nos últimos 10 anos aí eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas como a Docker, que estava revolucionando, né? Na época, quando eu comecei lá, era antes da Docker, era .cloud. Era um Platform as a Service naquela época, em 2013. E aí essa missão de democratizar o acesso a essa tecnologia foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Depois eu fui para a Forward, fiquei um tempinho lá, mas aí já montei as minhas empresas, que foi a M-Shield e a Nextron Energia, que veio para democratizar o acesso à energia renovável. E aqui, quando eu fui fazer essa palestra, eu comecei a pensar como que eu vou compartilhar com o pessoal uma coisa bem produtiva, né? Que vai ser uma coisa relevante para a vida de todos vocês. E aí eu pensei, bom, WebAssembly, eu lembro de estar falando com o Solomon Hykes, que é o fundador da Docker e também investidor da Nextron, a gente falando sobre o WebAssembly, lá em 2018. A gente estava em Paris nessa época, e aí ele falou, cara, o WebAssembly tem muito potencial, é uma coisa interessante, né? Como todos sabem aqui, quem já usou o WebAssembly ou sabe o que é? Legal, bastante gente. E quem que já usa o Docker? Levanta a mão. Aí todo mundo, legal. Então assim, vocês entendem alguns, né, a maioria de vocês entendem do conceito, mas o que faz? Aí eu pensei, bom, mas será que eu vou falar um exemplo disso, mostrar o conceito, falar de algumas tendências, ou eu vou ensinar o que faz isso gerar a inovação e a construção de coisas relevantes nas nossas respectivas áreas. E aí eu decidi mudar um pouco a minha ideia de apresentação e eu fui no core do que faz a gente criar, por exemplo, um WebAssembly da vida e como que isso aí pode impactar no futuro e no nosso dia a dia. Então eu foquei muito no core, que aí eu vou explicar para vocês. Então, antes da gente falar do futuro, dessas possibilidades, eu vou falar um pouquinho sobre o passado, né? Que o passado ele ensina muito a gente e isso que eu acho que pode ser o diferencial aí para a gente no futuro. Então, para a gente falar sobre o passado, eu acho que o mais importante aqui é entender os pilares que fizeram com que a inovação fosse muito predominante lá no Vale do Silício. E aí eu coloquei aqui os principais pontos que eu vejo que são muito relevantes. Pessoas audaciosas é um componente importante. Então,
pensar de forma diferente, querer fazer coisas de formas inovadoras, meio que deixando o status quo de lado e pensando fora da caixa, é um fator importante. Mas para que isso aconteça, você às vezes tem uma ideia muito boa, você tem que colaborar com outras pessoas, que às vezes acontece essa colaboração dentro da sua própria empresa ou dentro ou fora da sua empresa através de meetups, através de eventos. Então a cultura de colaboração é um pilar importantíssimo nessa inovação que acontece no Vale. E aí, por último, para você testar e fazer essas inovações, é importante você fazer isso num formato de experimentação, onde você testa, faz as suas potenciais hipóteses ali de inovação e verifica se aquilo ali está certo ou não e assim por diante, né? Vai testando ideias. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de como que foi esses 3 pilares ao longo da minha trajetória ali, da minha história lá no Vale do Silício, que eu fiquei lá quase 9 anos, que exemplificam muito bem esses pontos, esses 3 principais pontos, que eu acho que isso aqui, a gente, como vocês veem, pode ser feito em qualquer lugar, não necessariamente só no Vale do Silício. Né? Ele não precisa ser naquele lugar, a gente pode fazer isso em qualquer lugar no nosso dia a dia, na nossa empresa e nos nossos projetos. Então, eu trouxe uma frase aqui muito legal, que é do fundador do LinkedIn, que é o do Reid Hoffman, que ele fala: Silicon Valley is a mindset, not a location. Então, não é a questão da localização do Vale do Silício, mas sim esse mindset, você viver ele no dia a dia. Tanto na forma como você constrói, pensa em fazer as coisas, quanto na colaboração, na troca entre as pessoas do seu time. Então, isso é um modus operandi que a gente precisa começar a fazer mais. Então, às vezes a gente não quer passar uma ideia, porque acha que é muito boa, mas, cara, o que faz a diferença é a execução, é a troca, é a colaboração. A ideia, às vezes, é muito boa, mas você não faz uma coisa que você faria se tivesse 10 pessoas de 10 países pensando naquele mesmo problema. Então, isso vem muito no contexto aqui de open source, de colaboração, de comunidade. E aí aqui eu vou falar um pouco dos pilares, né? Os pilares que eu vivi na prática e que vão talvez mostrar para vocês que, de fato, esse mindset realmente cria muita coisa revolucionária que a gente pode criar tanto nos nossos trabalhos quanto no nosso dia a dia ali, nos nossos projetos. Então aqui eu vou falar um pouquinho desses pilares na prática, né? Ao longo da trajetória que eu vivi lá no Vale do Silício. Então, quando eu fui lá para a Califórnia, antes de ir para lá, eu trabalhava no mercado financeiro, né? Eu tinha acabado de me formar lá na GV, no Mackenzie, e aí comecei a trabalhar com um robozinho de trading. Então, eu fazia um robozinho que ficava tradando ali. Naquela época, usava C# para fazer essa plataforma. Mas aí, depois de alguns anos fazendo isso, falei, cara, eu quero fazer alguma coisa mais relevante para o nosso país. E naquela época, não sei se vocês lembram, mas teve um racionamento de energia muito grande. Faltava energia no país, porque não tinha água e nossa matriz energética era muito concentrada em hidrelétricas. E aí eu fui para a Califórnia, que eu sabia que lá tinha muita coisa sendo desenvolvida na área de energias renováveis. Então eu comecei ali a minha jornada lá em Berkeley, na Universidade de Berkeley, fazendo uma pós lá. E coincidentemente, em 2012 foi quando o Golang se tornou production ready. Então foi uma linguagem que foi iniciada pelo Google em 2009 e depois se tornou estável lá em 2012. Então, naquela época, era bem no início do Golang. Não tinha nenhum projeto muito grande construído nessa linguagem, apesar do Google estar ali desenvolvendo aquela linguagem que foi muito interessante porque ela uniu características de portabilidade, né? Você poderia criar um binário e colocar num servidor e aquilo ia rodar, independente de qual servidor que era, considerando que você tem ali todas as bibliotecas, as libraries ali compiladas estaticamente, e tem a questão da eficiência, né? Ser bem eficiente, ser bem simples na sintaxe. Então tinha várias características no Golang que eram muito interessantes.
E aí, em 2013, eu conheci o Solomon Hykes, que naquela época era fundador, né, da .cloud, que era esse Platform as a Service. E nessa época ele já tinha essa ideia, ele era um hacker, eu também na época lá atrás, eu também era hacker, então a gente tinha essa ideia de compartilhar, de democratizar as coisas. E ele quis democratizar essa tecnologia que ele usava dentro do Platform as a Service dele, que era o Engine, que estava escrito em Python, só que Python era uma linguagem que a gente sabia que não era a melhor linguagem para um layer de infraestrutura como o Docker virou. E aí a gente foi pensar em qual linguagem que a gente faz isso. E aí a gente decidiu pelo Go, por conta da simplicidade, da portabilidade, da característica de lidar bem com sistemas distribuídos e concorrência. E aí eu iniciei minha jornada ali e foi minha primeira vez que eu contribuí para um projeto open source, que foi o projeto do Docker, quando a gente fez a portabilidade da engine para o Golang. Então, assim, isso me abriu a cabeça de forma bem relevante, que eu não entendia que existia essa comunidade e que ela era tão poderosa. E para você ver, começou um projetinho pequenininho, lá o Solomon Hykes fazendo a inauguração daquele projeto open source na PyCon, que era a conferência de Python, né? Era em Python, a gente mudou para o Go depois. Então, aqui começou essa jornada de colaboração, de open source. E aí, em 2014, eu fiz o meu primeiro projetinho open source. Eu vim desse mercado de finanças, eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui para construir usando o Docker? Num final de semana ali, num projetinho de final de semana, eu quis criar um desktop virtual dentro do container. Então eu falei, vou criar um desktop virtual, porque aí eu vou usar o poder do servidor que está rodando remotamente para rodar um Excelzão gigante que eu queria, que era o make use case que veio na minha cabeça naquela época. Então eu criei um desktop virtual e fiz o blog post, soltei isso, fiz o open source do repositório. E aí, cara, muitas coisas aconteceram por conta disso. Teve pessoas que vieram falar comigo querendo me chamar para trabalhar em outros projetos relacionados à virtualização de desktops. Teve pessoas na Índia que quiseram usar o projetinho, esse Docker Desktop, que hoje em dia tem 1.100 stars, estrelas ali, né, likes, para usar numa escola de inglês lá, que não tinha muita máquina forte para rodar as aplicações, mas daria para rodar no cloud. Então, assim, são várias coisas que surgiram por conta de um projeto que, até então, era um projeto de final de semana, mas que muita gente utilizou. Então, teve vários pull requests, tem 9, 10 colaboradores nesse projetinho. Então, assim, foi uma outra exposição a esse conceito de colaboração. Né? Então, eu estou querendo mostrar aqui para vocês como que aqueles 3 pilares criam situações reais e que mudam, às vezes, vida de pessoas e de um ecossistema inteiro, como, por exemplo, foi o nosso, né, de desenvolvimento. E aí, em 2015, e outra coisa, né, em 2014 foi a primeira DockerCon também que aconteceu. Então foi a primeira conferência do Docker. Nessa época a gente tinha umas 50 pessoas na empresa, mas na conferência que aconteceu lá em São Francisco já tinha 500 pessoas. Então foram muitos desenvolvedores do Google, muitos desenvolvedores do eBay, do Spotify, que o pessoal lá no comecinho já começou a testar o Docker e criar projetos interessantes e compartilhar essas ideias com a gente para a gente conseguir tanto melhorar o Docker como projeto, quanto para ajudar eles a resolver alguns problemas de escalabilidade, sistemas distribuídos. Então, assim, muita colaboração aconteceu nessa DockerCon, que foi a primeira que nós fizemos. E eu acho que isso aí é um outro ponto, né? Eu acho que a gente tem que criar fóruns aqui, tipo o que a gente tem hoje aqui da GopherCon, que traz essa colaboração entre todos nós. Então, acho que tem várias ideias aí que a gente fez aí, eu participei de, sei lá, 6 DockerCons, que eu acho que daria para a gente implementar nos eventos nossos aqui do Brasil, para gerar essa troca. E aí, em 2015, já enraizado, né, desse conceito de colaboração, contribuir, e também eu tinha esse DNA dentro de mim, eu comecei a contribuir para as comunidades aqui do Brasil. Então eu comecei a vir para cá, eu vim em 2015, 2016, 2017 eu me mudei para a Europa, mas
eu vim para o Brasil para trazer esse conhecimento e ajudar as comunidades de meetups de São Paulo, fui para Goiás, teve uma comunidade legal aqui no Sul também, então assim, em Porto Alegre. Então foram vários eventos legais, trazer essa cultura de compartilhamento, e foi justamente esse ano quando o Docker olhou para outras coisas, né, nessa cultura de experimentação, de tecnologias, a gente olhou para um pessoal que estava desenvolvendo uma tecnologia que chamava Unikernels, que é uma forma de virtualização um pouco mais robusta, mas que funciona muito bem para embedded devices e para use cases específicos. E a gente, com esse espírito de testar novas coisas, WebAssembly é uma outra tecnologia legal também, e a gente foi lá e comprou essa empresa e começamos a colaborar com eles. Eles são uma empresa da Inglaterra. Então, assim, a empresa, ela sempre está olhando, as pessoas, né, que estão liderando essas empresas, estão sempre olhando em formas de inovar e testando coisas novas constantemente. E é importante testar com um framework bem definido para a gente não ficar gastando muito tempo em potenciais coisas que não vão dar certo. Mas esse mindset é importante. E aí, em 2017, eu me mudei para Paris. A gente decidiu abrir o nosso primeiro escritório fora de São Francisco. E aí o Solomon me chamou e falou assim: Roberto, você topa ir para Paris para montar o escritório lá e contratar os desenvolvedores, que até então era um dos desenvolvedores que respondia direto ali para o diretor de engenharia. E aí você falou, quer ir para lá para a gente fazer isso, trazer essa cultura lá para o pessoal de Paris? Eu falei, vamos embora. Então eu fui para Paris, a gente começou o escritório lá do zero. Aqui tem uma fotinha da gente postando ali o sticker na parede. Era um coworking, depois virou um escritório só da Docker. A gente contratou quase 30 desenvolvedores lá de open source e de data engineering. E aí foi esse ano também que a gente construiu o projeto Mob, porque tinha muito essa questão do Docker como empresa, Docker como projeto. A gente falou, cara, vamos fazer um projeto 100% com uma governança de projeto open source. E aí isso foi liderado pelo Solomon. A gente fez um projeto chamado Mob, que ele é 100% governado pelo interesse comum das pessoas. E foi esse ano que a gente fez o anúncio desse projetinho lá na DockerCon de 2017. Então, você vê que a gente tem esse DNA enraizado no dia a dia. A gente faz as coisas pensando na comunidade e na importância desses projetos para o mundo. E o engraçado, que eu acho que vale a pena vocês entenderem como isso é muito relevante, lá em 2015, a Microsoft quis comprar a Docker por alguns bilhões de dólares. E a gente não vendeu, o Solomon foi a pessoa que não quis vender a empresa por conta da mindset da Microsoft naquela época. Mas isso tem mudado muito. Depois que o Satya Nadella entrou e percebeu que realmente, se você não tem as melhores cabeças que são com esse espírito de colaboração, de contribuição e de troca, trabalhando dentro das suas organizações, ela não vai evoluir. E naquela época a Microsoft tinha um pouco desse estigma, né, de código fechado, de ser uma corporação, muito diferente do que sempre foi o Google. E aí, por conta disso, não aconteceu essa venda, mas a gente começou a colaborar junto com a Microsoft. A Microsoft começou a mudar o seu mindset. E aí a gente construiu a quatro mãos, porque tinha várias coisas no kernel do Microsoft, do Windows, que não permitia fazer os containers. E a gente teve que desconstruir e mudar várias coisas no kernel do Windows para conseguir possibilitar um container nativo do Docker. E a gente começou a colaborar com eles ali em 2016, 17, 18, e em 2020 a gente anunciou a versão estável do container para o Windows nativo. E isso foi muito trabalho de colaboração entre o Docker e a Microsoft e a comunidade, e essa mudança de paradigma de uma empresa como a Microsoft, que até então tinha outra modus operandi, mas depois viu que não dava para eles ficarem para trás e começaram a se adaptar. Então, assim, esses pontos aqui são muito relevantes e são pontos reais, né, que a gente vê o que o Docker virou hoje, né, por conta de tudo isso.
Então, acho que se vocês saírem daqui com essa sementinha de que a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia, talvez a gente consiga aumentar ainda mais aí a nossa protagonismo, né, dentro desse ecossistema no mundo. E aqui eu coloquei aqui algumas imagens aí que representam um pouco essa evolução e essa troca que aconteceu. Aqui foi o aniversário da Docker de 2 anos, aqui foi o Solomon fazendo sendo paraninfo lá do meu curso que eu fiz lá em Berkeley. Hoje em dia o Solomon, inclusive, é investidor lá da Nextron Energia e um dos advisors também de tecnologia da empresa. Aqui foram um dos primeiros meetups no Google, a primeira DockerCon lá em São Francisco. Aqui foi um churrasco que a gente fez. O Michael Crosby e o Guillaume são um dos melhores engenheiros que eu já trabalhei na minha vida e que são pessoas que têm muito esse DNA enraizado também dentro deles. Eles colaboram muito para o projeto open source. O Containerd foi construído pelo Michael Crosby. No começo do Containerd foi só ele construindo e depois ele mostrou para a galera e todo mundo começou a contribuir para o Containerd. Aqui foi o primeiro escritório da Docker, aqui foi um meetup aqui em São Paulo, apresentando aqui. Então, assim, são essas colaborações e essa troca que acontecem nesses eventos que acabam criando essa cultura de inovação. E eu acho que isso aqui que é um negócio que a gente pode melhorar muito e tem que ser uma coisa natural e a gente, como desenvolvedores, aí, tem que ser protagonistas nesses movimentos. E eu acho que isso aí depende só da gente. E aqui eu vou colocar um pouco do impacto, né, do que são esses pontos aí que acabam gerando por ter um mindset nesse formato. Então, uma das coisas que eu já comentei é esse protagonismo, né? Se você começa a contribuir em projetos e fazer coisas de forma colaborativa, você vira o protagonista. O Michael Crosby é um protagonista do Containerd e ele que ajudou a construir tudo isso, apesar de ter muitas pessoas contribuindo, mas ele foi o protagonista. E com essa conexão, por exemplo, lá no projetinho que eu fiz, tive a oportunidade de falar com especialistas em virtualização de desktops, porque eles viram aquele projeto lá no Hacker News e falaram, pô, eu quero falar com você, dá para a gente colaborar. Então, assim, tem muita coisa que acontece que você nem espera quando você cria esses ambientes e colocam isso no open source. Aqui uma outra coisa é a criação de novas oportunidades de trabalho, né? Como eu falei, teve pessoas que me chamaram para trabalhar e na minha primeira empresa que eu montei, chamada MShield, quando eu fui contratar o meu primeiro desenvolvedor, eu achei ele no GitHub. Ele estava criando um projetinho em Java naquela época e a gente construiu. E aí eu olhei aquele código, aquela solução que ele estava desenvolvendo e era muito legal. Eu falei, pô, vou falar com ele. Aí chamei ele para conversar, ele veio falar e foi a nossa primeira contratação na empresa. E aí depois disso ele chamou o amigo dele que era o melhor amigo da faculdade, que também gostava muito de programação, que hoje em dia é o Marquinhos, que está aqui conosco aqui. E ele é um dos melhores desenvolvedores que a gente tem na Nextron e está comigo desde a MShield. E assim, foi por conta dessa colaboração dele no projeto open source no GitHub que surgiu toda essa mudança de vida. Hoje em dia o Marquinhos, que morava lá em Fortaleza, se mudou para São Paulo, está construindo essa revolução no mercado de energia. Então, assim, isso é real, gente. É um negócio muito legal. E eu fico orgulhoso de ver isso acontecer. E assim, e aí por último aqui, o desenvolvimento, né, de soluções mais robustas, obviamente pela colaboração com todas as pessoas, as melhores cabeças do mundo, acaba criando soluções mais robustas. E aí, dependendo de qual projetinho que você decidir construir aí em paralelo com outras pessoas, você pode revolucionar e mudar o status quo de como as coisas são feitas nas suas respectivas áreas. Então, isso aqui mostra um pouco
da consequência, né, desse mindset de forma bem prática, e eu acho que isso aqui deveria ser o nosso dia a dia, e se a gente fizer isso no Brasil, eu tenho certeza que aqui pode virar o próximo Vale do Silício, que até o pessoal fala que aqui em Florianópolis é um hub de tecnologia. Eu acho que a gente pode fazer cada região do país ter o seu hub, né? Então vai depender muito da gente e da gente construir esse ecossistema. E aí aqui eu coloquei esse gráfico aqui para mostrar um pouco das contribuições de open source por país. O Brasil, em 2008, ele estava em 12º lugar. E aí naquela época nem tinha o GitHub, então eu trouxe uma fonte aqui do SourceForge. Mas em 2010, o Brasil já foi para o 6º lugar, ficou aqui entre os 6 primeiros. Os Estados Unidos sempre foi e ainda continua sendo o que mais contribui para open source no mundo, e eu acho que isso tem muito a ver com por que os Estados Unidos é o protagonista, mas a gente pode ser também, só depende de nós desenvolvedores. E aí aqui se manteve, né, entre 2010 e 2021 no 6º lugar. A gente vê aqui países como a Alemanha, como Inglaterra, que são países muito menores, mas que estão aqui em 3º e 4º lugares. A China tem muita gente, a Índia tem muita gente, mas o Brasil poderia naturalmente estar aqui entre os 3 primeiros, junto com a China, com a Índia, ou entre os 4. Então depende da gente. A gente tem 4,4% de contribuição aqui no open source. E eu acho que a gente tem esse potencial de, se a gente viver isso no dia a dia, trazer isso para dentro das nossas empresas, a gente conseguir trazer esse protagonismo aí para o Brasil. E aí eu trouxe uma frase muito legal aqui, que é uma frase que fala que colaboração é igual a inovação. E essa é uma frase que veio do Michael Dell, fundador da Dell Technologies, porque ele percebeu que ele queria construir uma solução que era muito diferente do que existia até então, mas ele precisava de a colaboração ali de vários stakeholders. E você só consegue fazer isso se você tiver pessoas ali trabalhando com objetivo comum e fazendo isso de forma colaborativa. Então, eu acho que se vocês saírem daqui com esse mindset, e muitos de vocês já têm esse mindset, mas a gente tem que trazer isso para dentro das nossas empresas, porque às vezes a liderança não tem esse mindset, e a gente tem que trazer esse conceito e mostrar que, isso é real, não é uma utopia, acontece mesmo. Então, eu acho que eu decidi aqui focar muito mais no combustível que faz a inovação acontecer e muito menos nas tendências aí de WebAssembly, de Go Generics, enfim, de coisas que estão surgindo de tecnologia, ou de inovação dentro do Golang e containers, porque eu acho que isso que vai trazer mais impacto para vocês e para a gente como país aqui no nosso dia a dia. E eu espero que isso tenha sido enraizado aí dentro de vocês. E eu convido aqui a todos a participar desse mindset junto com nós aqui da Nextron e também da comunidade. Tem o QR Code aqui, se vocês tiverem vontade de bater um papo e de conversar. E obrigado por terem escutado. Eu espero que tenha sido um pouquinho interessante para vocês entenderem que isso aí é um negócio relevante e faz a diferença para o mundo, só depende da gente. Obrigado.